Mateus, capítulo 27. Resumo do capítulo. Jesus é acusado e condenado diante de Pilatos. Barrabás é libertado. Jesus é escarnecido, crucificado e enterrado no sepulcro de José de Arimateia. Do versículo 1 ao 66. E chegando a manhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E levaram-no manietado e entregaram-no ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo de oleiro, segundo o que me ordenou o Senhor. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, reunindo-se eles, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, mandou sua mulher dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: pois que mal fez ele? E eles clamavam ainda mais, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, isso é convosco. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram junto dele toda a coorte, e despedindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão,
a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E do mesmo modo injuriaram também os salteadores, que estavam crucificados com ele. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encheu-a de vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia servindo-o, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E caindo já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia lavrado numa rocha. E revolvendo uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não seja caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, tornaram seguro o sepulcro com a guarda, selando a porta. Fim do capítulo 27 de Mateus.